Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão. Meu boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática e etapa-se, que agora é a nossa revisão. Você já tem acompanhado essa nossa aula não presencial? Já sabe a sistemática? Já sabe a orientação? Se você é novo por aqui, deixa eu te passar umas dicasinhas super importantes. Se você estava presente na nossa última aula, hoje a gente vai revisar tudo que foi discutido, pontuar as partes mais importantes e recordar com vocês aquelas dicas, professor, que facilitam na hora de resolver as questões. Para isso, a gente orienta que no procedimento dessa aula aconteça da seguinte forma. Como é uma aula de revisão, na hora que você chegar nas atividades, você vai lá, é uma orientação minha, eu acho que dá super certo, porque eu já tenho conversado com alguns alunos, eles disseram que estão conseguindo fazer desse jeito. Então, a gente pede que na hora que chegar nas atividades, sabe o que é que você faz? Você aperta o pause. Na hora que você apertar o pause, você vai tentar fazer a conta sozinho, tenta fazer sozinho, tá bom? E eu vou fazendo de cá, eu vou fazendo por aqui. Tu terminou? Tu aperta o play, tu vai acompanhar a resolução e eu vou ficar na torcida aqui para ver se você acertou. Dá super certo. Por quê? Porque eu vou conseguir, na próxima aula, aferir se você conseguiu absorver todo o conhecimento, se você conseguiu resolver todas essas questões. E serve para você também fazer uma autoavaliação. Você vai saber se você está conseguindo resolver sozinho. Agora, se você não tiver participado da nossa última aula, como é que faz, professor? Não viu o assunto? Acompanha 1, 2, 3 exemplos até você se sentir confiante. Sentiu-se confiante? Aí você segue o procedimento. Chegou na questão, aperta o pause, tenta fazer e a gente vai acompanhando daqui, vai resolvendo daqui, aí tu aperta o play e vê se acertou. Pode ser? Vem cá comigo. Vou começar a parte teórica. Vamos começar a revisar o que eu, como aluno, tenho que saber para resolver qualquer questão de razão trigonométrica. Puxa aí na memória. Professor, para trabalhar com razões trigonométricas, já está na telinha de vocês. Eu preciso, professor, recordar que a utilização destas só pode acontecer se o meu triângulo for retângulo. O professor está aqui, ó, razões trigonométricas no triângulo retângulo. Ou seja, professor, o cara tem que ter, professor, aquele ângulozinho de 90 graus. Sendo este triângulo um triângulo retângulo, professor, o que a gente faz de início, independente da pergunta, independente da situação? A primeira coisa é identificar as dimensões. Identificar quem que é a hipotenusa, identificar quem que é cateto. Sendo este cateto oposto ou cateto adjacente. E, professor, a primeira coisa que eu faço é isso? Primeira coisa que você vai fazer é isso. Para quê, professor? Para estar escolhendo qual das 3 razões trigonométricas é a ideal, é a mais adequada para você resolver. Então, vamos lá. Anota, tira o print aí para você estar desenvolvendo a nossa aula de hoje. Então, professor, estou visualizando lá um triângulo retângulo. De boa, tranquilo. Por que é retângulo? Porque tem ângulo de 90, professor. Qual é a primeira coisa que eu faço? Professor, a primeira coisa que eu faço é identificar o maior lado desse triângulo retângulo. É identificar a minha hipotenusa. Professor, como é que eu faço isso? Usa teus enxergantes, menino. Os teus enxergantes refuncionando, o maior lado do triângulo retângulo é a minha hipotenusa. E por que identificar primeiro a hipotenusa? Professor, porque identificado se é a hipotenusa, os 2 lados que sobrarem obrigatoriamente são os meus catetos. Aí, o teu trabalho é entender quais destes representam o cateto oposto e o cateto adjacente. Isso só quem vai dizer é o ângulo que a questão fornecer ou o ângulo que você escolher para trabalhar. Professor, essa parte a gente recorda bem. Quais são as 3 razões trigonométricas que nós podemos estar utilizando para resolver as situações e problemas? Professor, eu tenho o seno, que é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Eu tenho o cosseno, professor, que é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. E eu tenho, professor, a tangente, que é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente.
Beleza? Tem que saber? Tira o print aí já da telinha para deixar guardado para você ficar consultando. Ou anota. Prof, espera aí. Como é que eu faço para saber qual dessas 3 razões trigonométricas nós devemos estar utilizando para resolver cada uma das questões? Gente, você vai verificar quais foram as dimensões que foram fornecidas, você vai verificar quais são as dimensões que ele quer que você encontre. Eu sempre tenho que utilizar uma dimensão que já foi fornecida, então ela já tem que estar presente na minha conta, e a outra dimensão tem que ser uma daquelas que eu vou descobrir. Então você já sabe quais dimensões escolher para dar início à resolução de qualquer situação, problema. Você procura lá um valor, ele vai te dar um dos lados, gente. É obrigado, senão não tem como vocês fazerem. Ele vai te dar um dos lados. Tu já sabe que aquele cara que ele te deu já tem que estar na tua questão. Então, se o cara começou a questão te dando hipotenusa, tu sabe que tu tem que procurar uma das razões trigonométricas que tem hipotenusa. Se o cara te deu o cateto oposto, tu vai ter que olhar dessas 3 razões trigonométricas, quais delas tem o cateto oposto. Professor, cateto oposto, estou olhando ali, ou vai ser seno que eu vou utilizar, ou vai ser tangente, porque na fórmula do cosseno não tem cateto oposto. Está entendendo como é que você vai proceder? E além de você saber, ó, de cor, essas 3 razões trigonométricas, você também tem que saber aquela tabelinha de arcos notáveis, né, professor? Essa tabelinha. E se você não souber ela, você pelo menos tem que aprender a construí-la. Professor, era aquele negócio lá, o senhor ia botando 1, 2, 3, não era? Botava 1, 2, 3. Aí depois o senhor fazia o contrário. 3, 2, 1. Ah, musiquinha, professor, é mesmo. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Ah, ali na tabela que a gente bota, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Ó, botei o 2 embaixo de todo mundo. A raiz vai no 3 e também no 2. Coloquei a raiz. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1. Raiz de 3. Montei a minha tabela, deixo ela aqui do meu ladinho para mim estar realizando a consulta. Tipo, o cara pergunta para mim quanto que é o cosseno, professor, de 45. Eu dou uma olhada lá na tabela. Já estou vendo aqui, professor, cosseno de 45. Está aqui, professor. É raiz de 2 sobre 2. Aí eu vou lá e substituo na minha conta. Lembrou o que é que você tem por obrigação de saber? Eu acredito que sim. Então, como é nossa aula de revisão, se você estava presente na nossa última aula, prof, o que eu faço agora? Cheguei na questão. O que você vai fazer? Você aperta o pause. Aula não presencial, a gente orienta aqui. É aula de treinar, é aula da gente tirar as dúvidas mesmo. Tentar fazer sozinho. Porque se for só para olhar a resolução, não vou mentir para você não, vai ter questão que vai dar certo. Agora, na hora que a gente tenta sozinho, é que a pessoa dá aquela trava. Ih, professor, na hora que eu tento sozinho, eu não consigo. Por quê? Porque não está praticando o suficiente. Então, por isso que a gente está criando essa sistemática, para fazer com que você treine sozinho e consiga fazer a sua autoavaliação. Prof, ele disse para mim ali, para realizar a reforma de uma caixa d'água, do ponto mais alto dela é esticado um cabo de aço de 50 metros, que forma com o solo um ângulo de 30 graus. Pergunta-se, calcule a altura dessa torre. E, professor, tipo assim, eu estou vendo ali que tem um triângulo retângulo. Já aperta o pause e tenta fazer. Se você faltou a aula passada, já deixa o convite. Dá uma espiada depois, assiste todas as aulas anteriores, tá bom? Porque a gente tem uma sequência, tá bom? Gradativa para fazer o desenvolvimento desse conteúdo. E em níveis de proficiência diferente. A gente vai básico, 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 médio, 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 difícil. Quando eu digo difícil, questões maiores, questões grandes, até porque não muda a forma de você pensar. Prof, nessa questão, eu tenho 2 formas para fazer ela. Eu posso fazer usando a razão trigonométrica ou eu posso me utilizar daquela dica que foi apresentada para vocês, aquele bizu. Que bizu, professor? Cara, quando tem ângulo de 30 graus, o cateto oposto sempre é metade da hipotenusa. Professor, já sei, a altura dessa torre, dessa caixa d'água, é exatamente 25 metros. Acabou. Ah, mas é porque o senhor é professor? Não, gente, porque eu aprendi que quando eu tenho em um triângulo retângulo, um de seus ângulos agudos valendo 30 graus,
Este x aqui, que eu estou visualizando aqui, professor, é o meu cateto oposto. Esse 50 é a minha hipotenusa. Posso fazer conta? Posso. Só que eu aprendi que o cateto oposto é a metade da hipotenusa. Acabou. Então, professor, a altura dessa torre é exatamente 25 metros. Acabou, professor. Teacher, eu quero fazer conta. Não entendi esse negócio, não. Gente, toda vez o cateto oposto é a metade da hipotenusa. Se tua hipotenusa é 50, teu cateto oposto a metade de 50 é 25. Você entendeu? Mas eu só posso pensar desse jeito se o ângulo for de 30. Não vá fazer isso com ângulo de 45, não vá fazer isso com ângulo de 60, não. Tudo bem? Tá, professor? E como é que seria sem eu pensar desse jeito? Com conta mesmo. Qual que seria a razão trigonométrica que nós iríamos utilizar aqui? Vamos dizer que eu esqueci dessa dica. Vamos dizer que eu esqueci dessa dica. Esqueci, professor. Então, eu iria usar aqui seno, cosseno ou tangente. Professor, o senhor tem que procurar fazer uma conta que utilize cateto oposto e hipotenusa. Das 3 razões trigonométricas, a que trabalha com o cateto oposto e com a hipotenusa é o seno, professor. Seno é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Então, era só montar, professor. A gente tem aqui, esse x é o cateto oposto, esse 50 é a hipotenusa. Eu ia fazer, professor, seno de 30 graus é o cateto oposto do 30, que é x, sobre a hipotenusa, que é 50. Você vai lá naquela tabelinha de arcos notáveis, que eu cantei a musiquinha agora há pouco com vocês, e você vai substituir o seno de 30. Lá na tabela, o seno de 30 é 1/2, professor. O seno de 30 vale 1/2. E esse 1/2 é igual ao x sobre 50. Deixa eu só apagar aqui. Esse 1/2 é igual ao x sobre o 50. Faz-se produto dos meios pelos extremos. 2 vezes x vai dar 2x, que é igual a 50 vezes 1. 50 vezes 1, que dá exatamente 50. X é igual a 50 dividido por 2. X é igual a 25 metros. Agora, sério, vê se você concorda comigo. Se eu já aprendi que o cateto oposto é a metade da hipotenusa, você acha que tinha necessidade da gente fazer essa conta? Lógico que não. Então, recorda dessa dica que a gente acabou de passar para você, que vai facilitar em muito a tua vida, tá bom? Professor, vamos para mais questões. De novo, olha outra, professor. Como é que a gente faz? Aperta o pause, tenta fazer sozinho, finalizou, aperta o play e acompanha a resolução com a gente. Ele disse para mim agora, nessa segunda situação, que o engenheiro deve construir uma ponte sobre o rio para medir a largura. Desculpa, o engenheiro deve construir uma ponte sobre um rio. Para medir a largura desse rio, ele fixou uma estaca no ponto A, estou visualizando lá na imagem, em frente a uma árvore localizada na outra margem do rio, lá no ponto C. Depois, deslocou-se 20 metros e fixou outra estaca no solo, no ponto B, e mediu o ângulo ABC, professor. Estou vendo lá, 45 graus na imagem. Ele quer saber qual a largura do rio. Sabe o que é interessante nessa questão? É que eu posso usar uma razão trigonométrica ou não. Sabe por quê? Tem um segundo bizu que a gente colocou para vocês. O primeiro foi o da questão anterior. Estou fazendo questão de recordar com vocês. Onde eu disse para você que entre ângulos retângulos, para ângulo de 30 graus, para o cateto oposto do ângulo de 30 graus, este vale sempre a metade da hipotenusa. O cateto oposto vale a metade da hipotenusa. Então, lá deu 25. Só que aqui o ângulo é de 45 graus, professor. Qual que é o bizu do 45 graus? Todo triângulo retângulo que tem ângulo de 45 graus, ele é isósceles, professor.
Os dois catetos são iguais. Professor, a largura desse rio também é 20 metros. Se do A para o B é 20 metros, do A para o C também é 20 metros. Por quê, professor? Não está aparentando, porque é um esboço, mas é porque esse ângulo que eu estou pintando aqui de vermelhinho, professor, ele também vale 45 graus. Ele também vale 45 graus. Professor, como é que seria com uma conta? Gente, com uma conta eu ia chamar isso aqui de x. Ele quer que você calcule essa distância. Nesse triângulo, esse x para o ângulo de 45 é o meu cateto oposto e esse 20 é o meu cateto adjacente. Então, eu tinha que buscar a utilização de uma razão trigonométrica que utilizasse essas duas dimensões, cateto oposto e cateto adjacente. Qual das três razões trigonométricas trabalha com o cateto oposto e com o cateto adjacente? Professor, vai ser tangente. Então, ia ficar tangente de 45 é o cateto oposto, que é x, que é o que eu quero descobrir, pelo cateto adjacente, que é o 20. Dava uma espiada lá na tabela de arcos notáveis, quanto que é a tangente de 45. Você ia dar uma olhada na tabela e ia descobrir que era 1, professor. Tangente de 45 é 1. Então, ia ficar 1 é igual a x sobre 20. Multiplica, cruzado, x vezes 1 é x, 20 vezes 1, ó, dá o mesmo 20 metros. Só que tinha necessidade da questão? Não. Então, vou recapitular com você. Ângulo de 30, o cateto oposto vale a metade da hipotenusa, ou a hipotenusa é o dobro do cateto oposto. Ângulo de 45, professor, o triângulo é isósceles. Obrigatoriamente. Onde os teus catetos têm obrigatoriamente a mesma medida. Então, se ali era 20, do outro lado tem que ser 20 também. Os dois catetos são iguais. Não precisava. Isso quando o ângulo é de 45. Tá, professor, e quando não for nem de 30 e nem de 45, for um ângulo qualquer, professor, não for 30, não for 45, não for 60. A questão já vai te dizer quanto que é o seno, quanto que é o cosseno, quanto que é a tangente desse ângulo. Tipo, essa questão que ele acabou de colocar para a gente. Lê comigo. Um avião levanta voo sob um ângulo constante de 20 graus. Professor, não sei quanto é que é seno, cosseno de 20 graus, não. Após percorrer 2.000 metros em linha reta, qual que é a altura atingida pelo avião aproximadamente? Aí ele coloca lá. Seno de 20 graus vale 0,342, cosseno de 20 graus 0,94, tangente de 20 graus 0,364. Professor, eu vou ter que fazer uma conta usando as três informações, usando seno, cosseno ou tangente? Não. Você vai ver qual delas você vai utilizar para estar resolvendo a nossa questão. Eu vou tentar fazer um esboço aqui, você fazendo aí. Se você já souber, já aperta o pause e tenta fazer. Professor, ele disse que você tem um avião. Esse avião, ele sobe, né, professor, aqui, em linha reta. Eu não estou sabendo mais nem desenhar um avião. Aqui, professor, está mais ou menos meu avião. Tá aí, professor, meu avião está subindo aqui, ó. Conseguiu visualizar? Prof, ele disse que ele percorreu a distância de 2.000 metros em linha reta e subiu aqui, professor, sobre um ângulo de 20 graus. Ele quer saber qual que é a altura que esse avião vai se encontrar do solo. Tá entendendo? Ele subiu 2.000 metros e ele quer saber qual que é essa altura que ele vai se encontrar do solo. Professor, ele quer saber aquele X. Tá, professor. Aí não tem aquela história, né, que cateto oposto metade da hipotenusa não, né? Não, por quê? Porque o ângulo é de 20 graus. E, professor, eu vou usar seno, eu vou usar cosseno ou eu irei usar tangente para descobrir aquele X? Vamos às dimensões.
Quais foram as dimensões que foram fornecidas? Professor, ele quer descobrir esse x e ele já me deu esse 2.000. Que dimensões são essas? Professor, esse 2.000 que o senhor tem aqui, ele é a nossa hipotenusa. Esse x aqui, que é o que ele quer descobrir, é o cateto oposto. Então, o que você vai fazer? Você tem que buscar, verificar, qual das 3 razões trigonométricas trabalha com cateto oposto e hipotenusa. Professor, pelo que nós já trabalhamos e já exercitamos, a razão trigonométrica que trabalha com cateto oposto e hipotenusa é o seno, professor. É o seno. Então, aqui eu ia dizer que o seno de 20 graus é eu pegar o cateto oposto do 20 graus, que é x, sobre a hipotenusa, que é... Está montado, professor. Seno de 20 graus é o cateto oposto, que é o x, sobre a hipotenusa, que é 2.000. Agora, eu vou lá no dado que ele informou para a gente. O seno de 20, ele disse que é 0,342. Então, vai ficar 0,342 é igual a x sobre 2.000. Vou fazer aqui produto dos meios pelos extremos. Vai ficar quanto, professor? Produto x vezes 1 dá x, 2.000 vezes 342. Vou só montar novamente. Ficou 0,342 é igual a x sobre 2.000. Fiz a multiplicaçãozinha cruzada. Aqui embaixo, professor, desse 0,342, como não tem ninguém, é 1. X vezes 1 dá x. 0,342 vezes 2.000 vai dar 684 metros, professor. Está aqui a altura que esse avião vai se encontrar quando ele já tiver percorrido em linha reta a distância de 2.000 metros. Entendeu? Certeza? Prof, vamos para a próxima. Olha aí, professor. Uma escada de 2 metros de comprimento está apoiada no chão e em uma parede vertical. Se a escada e a parede, se a escada faz com a horizontal e a parede não. Se a escada faz 30 graus com a horizontal, a distância do topo da escada até o chão é de... Professor, ângulo de 30 graus, ângulo de 30 graus. Tem bizu, tem bizu, tem bizu. Professor, vou fazer o esboço para você visualizar mais ainda a situação. Você tem aqui o solo. Está aqui o solo, professor. Está aqui uma parede. Está aí a parede, professor. Ele foi lá e colocou aqui, professor, uma escada. Professor, está aqui a escadazinha. E aí ele disse que essa escada, professor, faz com o chão, professor, um ângulo de 30 graus. Ele disse que a escada tem 2 metros de comprimento. A escada é essa que eu estou dando destaque aqui, ó. Aqui é a escada. Essa de amarelo, tá bom? A escada tem 2 metros de comprimento. E ele quer saber a distância, professor, aqui da ponta da escada até o solo, professor. É isso que ele quer saber. A distância da ponta da escada até o solo. Professor, ele quer saber basicamente ali como se fosse a altura da parede, não é isso? Professor, 1 metro. A resposta vai dar 1 metro, letra B. Como é que eu sei, professor, que é 1 metro? O ângulo não é de 30 graus? Professor, se o ângulo é de 30 graus, o cateto oposto, que é essa distância que ele quer que a gente encontre, aqui, professor. Ele quer que eu encontre essa distância aqui, ó.
a distância da ponta onde está apoiada a escada até o solo, x. O cateto oposto não é a metade da hipotenusa? Esse 2 que você está visualizando aqui é a nossa hipotenusa, gente. Então, esse x, ele tem que valer 1 metro, professor. O x tem que valer a metade da nossa hipotenusa. Como é que seria com conta? Professor, com conta do mesmo jeito. Com conta do mesmo jeito. Eu tenho aqui o solo. Tenho aqui, professor, a parede. Eu tenho aqui a escada apoiada sobre um ângulo de 30 graus. E eu quero descobrir essa distância que é x, a escada que é 2 metros. Esse 2 metros é a nossa hipotenusa, esse x é o nosso cateto oposto. Professor, cateto oposto e hipotenusa é seno, gente. Seno de 30 graus é o cateto oposto, que é x, sobre a hipotenusa, que é 2. Seno de 30 graus, lá na tabelinha de arcos notáveis, é 1/2. Então, vai ficar 1/2 é igual a x sobre 2. Produto dos meios pelos extremos. Deixa eu só trocar a cor desse marca-texto. Vai ficar 2 vezes x, 2x. 2 vezes 1 dá 2. X é 2 dividido por 2. X é exatamente 1 metro. Teria necessidade dessa conta? Não, professor, não há necessidade dessa conta. Por quê? Porque quando bater o ângulo de 30, eu já sei que existe uma associação, uma relação de proporcionalidade na realidade entre o cateto oposto e a hipotenusa. Eu também posso até falar para o ângulo de 60, só que seria entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Mas para não confundir, sempre faça com o ângulo de 30 graus. Até porque, se ele te der ângulo de 60 graus na questão, o outro ângulo agudo passa a ser obrigatoriamente 30 graus. Então, dá para pensar somente com o ângulo de 30 graus, sem problema algum. Vamos para a próxima. Está apertando o pause aí? Olha mais uma. Aperta o pause, tenta fazer. Eu vou fazendo daqui, tá bom? E quando você terminar daí, você aperta o play e verifica se acertou. Vamos lá? Olha a resolução. Uma pessoa encontra-se num ponto A. Professor, estou vendo lá o ponto Azinho, localizado na base do prédio, conforme mostra a figura adiante. Se ela caminhar 90 metros em linha reta, chegará a um ponto B. Também estou vendo na imagem, de onde poderá ver o topo do prédio C, tá bom? Sob um ângulo de 60 graus. Está tudo na imagem. Pergunta-se quantos metros ela deverá se afastar do ponto A, andando em linha reta, no sentido de A para B, para que ela possa enxergar o topo desse prédio sob um ângulo de 30. Espera aí, deixa eu ver se eu entendi. A pessoa estava no ponto A, acompanha comigo, e ela saiu caminhando 90 metros até aquele ponto B, onde olhou para o topo do prédio, ela olhou para aquele ponto C, lá no ponto C da cobertura, C de cobertura, professor, e enxergou o topo desse prédio sob um ângulo de 60 graus. Ele quer saber quanto que essa pessoa teria que caminhar a partir de A, saindo A mais para frente, só que para enxergar o topo desse prédio sob um ângulo de, quanto foi? De 30 graus. Adoro quando tem ângulo de 30. Como é que vai ficar essa situação? Aperta o pause e tenta fazer, que eu vou fazendo daqui. Professor, está aqui a imagem ampliada. Ele quer saber, professor, nessa questão, quanto que a pessoa tem que caminhar, professor, para enxergar o topo desse prédio sob um ângulo de 30 graus. Gente, eu não estou conseguindo desenhar retinho. Acho que esse aqui ficou mais ou menos. Professor, olha só. Aqui, professor, que eu vou botar aqui um ponto P, tá bom, gente? Ó, tem que caminhar até esse ponto P. A pergunta que ele está fazendo para a gente é: qual que é a distância que a pessoa tem que caminhar
do ponto A para enxergar o topo desse prédio sob um ângulo de 30 graus. Ele quer saber essa interrogação que eu acabei de colocar aí. Professor, isso aí é aquela questão já que o senhor falou para mim que tem triângulo isósceles na jogada, professor. Tem mesmo? Tem triângulo isósceles na jogada. Eu já sei até qual que é o triângulo isósceles. E, professor, mas e aí? Como é que eu posso fazer essa situação, problema? Gente, é bem simples. Eu te aconselho, eu vou fazer um pouquinho maior, só para ficar bem proporcional, tá bom? Tá errado não, tá certinho, tá bom? Só que eu vou botar um pouquinho mais para cá. Pronto, acho que deu certo. Tem aqui esse ponto P. Eu quero descobrir essa distância aqui. Eu só fiz redesenhar, tá bom? Só para que a imagem, a gente conseguisse visualizar na nossa imagem o triângulo isósceles. Eu quero descobrir essa distância. Eu queria saber quanto que ele tinha que caminhar para passar a enxergar o topo desse prédio, professor, sob um ângulo de 30 graus. Foi isso que ele pediu para a gente. Tudo bem? Então, peraí, professor, olha só, vamos devagar. Na nossa situação aqui, eu já sei que esse lado aqui, esses dois que eu vou dar o destaque, esse aqui e esse aqui, professor, são iguais. Então, se eu descobrir esse ladozinho que eu estou chamando de x, vou pegar até uma outra cor de caneta aqui, vou chamar esse lado BC de x, professor. Se aqui é x, aqui também é x. Então, para a gente descobrir quanto que essa pessoa teria que caminhar para passar a enxergar esse prédio sobre um ângulo de 30 graus, bastava apenas que nós encontrássemos aquele x, ou seja, que nós aplicássemos uma das razões trigonométricas para esse triângulo aqui, ó. Eu quero descobrir o x nesse triângulo que eu estou dando destaque aqui para vocês. Eu vou ter que usar o 90, eu vou ter que usar o x, professor. Vou até redesenhar aqui, ó, analisando só esse triângulozinho aí, ó, que está sob o ângulo de 60 graus. Aqui embaixo é 90 metros. E aqui é x, professor. Esse x é a minha hipotenusa. E esse 90 metros é o meu cateto adjacente. Professor, aquele x ali vai dar 180 metros. Sabe por quê? Eu poderia ver o bizu aqui. Professor, mas o ângulo é de 60. O bizu não é para o ângulo de 30? É. Mas se ali embaixo é 60, lá em cima é 30, gente. Obrigatoriamente lá em cima é 30. Então, o 90 passaria a ser o cateto oposto do ângulo de 30. Então, significa dizer que a hipotenusa tinha que ser o dobro, que é 180. Mas vou fazer a conta. O cosseno de 60 graus é o cateto adjacente sobre a hipotenusa que eu chamei de x. Se nós formos consultar a tabela de arcos notáveis, caso você não saiba de cabeça, né? O cosseno de 60, professor, é 1/2. Vai ficar 1/2, que é 90 sobre x. Eu faço produto dos meios pelos extremos. Vai ficar x vezes 1 dá x. 2 vezes 90 vai dar 180 metros. Entendeu? Então, professor, se aquele x lá é 180 metros, eu posso dizer que a pessoa, a partir do ponto A, para passar a enxergar o topo desse prédio sob um ângulo de 30 graus, ela teria que caminhar exatamente 270 metros a partir do ponto A. Se ela caminhasse 270 metros, ela iria enxergar o topo desse prédio sob um ângulo de 30 graus. Acertou? Tomara que sim. Vamos para mais, professor. Olha essa outra, professor. Olha essa outra. Com respeito aos pontos A, B, C, D e E, estão na figura, representados, né,
Sabe-se que a distância, sabe-se que CD é igual a 2 vezes o BC. Ele está dizendo que o CD é o dobro do BC, professor. Então, eu já posso fazer algumas afirmações, professor. Tipo, se eu disser que do C até o D, professor, é o dobro do BC, se eu disser que o BC é X, deixa eu só afastar um pouquinho esse X aqui. Se eu disser que essa distância é X, essa aqui vai ser 2x. Você entendeu? Ele diz que o CD é o dobro do BC. E que a distância do D até o E, professor, do D até o E é 12 metros. Professor, aqui é 12 metros. Então, a distância do A até o C em metros vai ser igual a... Professor, eu vou chamar essa distânciazinha do A até o C, que é o que ele quer saber, de uma distância D. Tudo bem? Vou botar o D minúsculo. Prof. Tipo assim, eu tenho que descobrir o X primeiro. Eu só consigo achar aquele D se eu descobrir o X. Esses triângulos, eles são triângulos semelhantes, eu podia até fazer por semelhança de triângulos. Mas como o conteúdo são razões trigonométricas, vamos de razões trigonométricas. Eu posso aplicar uma razão trigonométrica nesse triângulo aqui, gente, ó, para descobrir o X, gente, nesse triângulo. Nesse triângulo que eu estou dando destaque, eu tenho esse 12, que é a hipotenusa desse triângulo, e eu tenho esse 2x, que é o cateto adjacente, professor. Então, esse 12 para esse triângulo é a minha hipotenusa, e esse 2x para esse triângulo é o meu cateto adjacente. Então, das três razões trigonométricas que trabalha com o cateto adjacente e com a hipotenusa, eu tenho o cosseno. Então, eu vou usar o cosseno para encontrar o x. Eu tenho que o cosseno de 30 é igual ao cateto adjacente, que é 2x, sobre a hipotenusa, que é 12. O cosseno de 30, professor, ele vale raiz de 3 sobre 2. Vai ficar raiz de 3 sobre 2, que é igual a 2x sobre 12. Eu posso simplificar aqui, professor, esse 2 com esse 12. Aqui vai sobrar 1, aqui vai sobrar 6. Eu posso simplificar esse 2 com esse 6. Aqui vai sobrar 1, aqui vai sobrar 3. Fazendo o produto dos meios pelos extremos, com quem sobrou após a simplificação, vai ficar x vezes 1 dá x, que é igual a 3 vezes raiz de 3, que vai dar 3 raiz. Professor, eu acabei de achar o valor do x. O x vale 3 raiz de 3. Agora, eu vou analisar somente esse triângulo agora, ó. Esse triângulo agora, ó. Para me descobrir a distância do A para o C, que foi o que ele pediu. Acabei de descobrir o x, que é essa distância que é 3 raiz de 3, e essa distância que é o D, professor, que são, respectivamente, esse 3 raiz de 3 que eu tenho aqui para aquele ângulo de 60 é o cateto oposto, e esse D para o ângulo de 60 é o cateto adjacente. Então, professor, cateto oposto, cateto adjacente, qual que é a razão trigonométrica? Seno, cosseno ou tangente? Professor, vai ser tangente. Tangente de um ângulo trabalha com o cateto oposto, com o cateto adjacente. Vai ficar tangente de 60 graus, é o cateto oposto que eu descobri, que é 3 raiz de 3, pelo cateto adjacente, que é o D, que é o que ele quer descobrir. Tangente de 60 é raiz de 3, que é igual a 3 raiz de 3 sobre D. Posso estar simplificando essa raiz de 3 com essa raiz de 3. Faça a multiplicação cruzada, produtos meus pelos extremos.
D vezes 1 dá D. Três vezes 1 dá 3. Professor, a distância D ali, ela vale exatamente 3 metros. Professor, alternativa correta, letra C de Canal Educação. Você entendeu? Professor, diga uma coisa, tinha como fazer algum bizuzinho? Eu até tinha, mas iria encontrar uma dimensão que ele não pediu para mim. Ó. Eu tinha como dizer para você que a distância do C para o E é 6. A distância do C para o E é 6. Entendeu? Ah, professor. Eu poderia dizer também que a distância do A até o C seria a metade do A até o B, que seria o mesmo raciocínio. Porque lá aquele ângulozinho de vértice B seria um ângulo de 30 graus. Meus amores, eu espero que vocês tenham entendido. Eu estou deixando algumas atividades para vocês treinarem no final do material, tá bom? Essa daqui, por exemplo, eu tenho a utilização da aproximação do raiz de 3 para 1,7. Só lembrando que não é obrigado dar exatamente o resultado. Se você quiser aproximar para 1,73 para você ter um resultado mais preciso, você pode. Isso fica uma coisa a critério seu. Ele disse para mim nessa questão, um engenheiro foi contratado para calcular a altura de um prédio sem subir nele. A uma distância de 40 metros, deixa eu ver aqui, constatou-se que era possível construir o seguinte triângulo retângulo. Deixa eu ver se eu lembro, se eu entendi aqui. O engenheiro foi contratado para calcular a altura de um prédio, beleza, sem subir nele. A uma distância de 40 metros, a professora me deu foi essa aqui de baixo, ó. Ele disse que essa distância aqui, ó, é uma distância de 40 metros. E ele quer que você encontre aqui a altura, professor, desse prédio. O senhor tem cateto oposto e cateto adjacente. Vai ser seno, cosseno ou tangente. Vai ficar para casa. Essa e outras, tá bom? Eu tenho aqui essa atividade, você vai fazer ela para casa. Tem mais, professor? Ah, pensei que ainda tivesse mais uma. Tem não, gente. Termina, faz tangente, faz aproximação, que na próxima aula a gente corrige com vocês. Agradecer a todos que se fizeram presentes assistindo a nossa aula, tá bom? Eu espero que tenha ajudado. Na próxima aula, se tiver dúvida, traz pra gente. A gente finaliza com aquele boa noite. Fica com Deus. E até a próxima aula. Tchau, tchau, galerinha!